acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar quando a gente vai explicar, principalmente Ezequiel 37, né? A gente tem que ressaltar que tudo aquilo aconteceu por escolha daquele próprio povo. Então Deus ele avisou diversas vezes o que aconteceria se eles não se arrependessem dos pecados que Deus estava mostrando para eles que eles estavam cometendo. Sim. Né? Eu e o Eduardo, a gente fez alguns estudos na célula, né? A gente estudou Oséias, estudou Amós, estudou Ageu, e esses são profetas que falam muito sobre isso. Poxa, se vocês continuarem dessa forma, Deus vai fazer isso, isso e isso. Sim. E são, tipo assim, coisas pesadas, né? Eu Exato. lembro que ficava um mó Oséias, climão na célula, né? Nossa. Ficava um mó climão na célula, mano. Então, tipo, aquilo aconteceu por consequência do pecado do povo. Exato. Mas é muito interessante, né, que Deus, ele traz Ezequiel naquele cenário, cara, e dá pra Ezequiel uma profecia de esperança, que é justamente aquilo que ele vai falar depois de novo, né? Sim, e o Andrew, ele começa falando isso, né? Ele vem falando sobre que o Vale de Ossos Secos representa o estado espiritual de Israel, que não havia possibilidade de haver vida naquele lugar, mas que Deus... Aí ele chega na parte que Deus desafia Ezequiel a profetizar para além daqueles ossos. Exato. Né? Ele enfatiza a parte que Deus desafia Ezequiel a enxergar vida naqueles ossos, Sim, né? sim. Então, o Andrew, ele mostrou isso, né? E até aí, cara, eu achei que foi muito bom essa visão que ele trouxe, porque realmente é a visão bíblica. Exato. Né? Realmente ele mostrou que realmente aqueles ossos eles representavam o estado espiritual de Israel, que o estado espiritual de Israel, como o Mateus falou aqui, era um estado que estava ali, cara, caindo em pecados. Eles não estavam nem aí para o que Deus estava falando para eles. Deus vinha advertindo eles várias vezes, com vários profetas. E, cara, eles continuavam ali pecando contra o Deus vivo, né? E quando Ezequiel é chamado ali a ver vida naquilo dali, é praticamente como a gente falou só diferente de Jonas. Jonas não enxergou vida ali em Nínive. Mas Ezequiel, ele não que ele tenha enxergado, ele também não enxergou, mas ele entregou pro Senhor. Tu sabes, né? Tu sabes, Tu cara. sabes. Incrível. Senhor Essa sabe que se foi tem a ou grande não, se diferença, pode. a obediência que a gente vinha falando, né? Então, quando ele fala que tu sabes, ele fala sobre a obediência. Ele fala que se o Senhor falar que tem vida, tem vida. Tem vida. Né? E aí volta basicamente com que a pré-palavra também, que era sobre questão de obediência, de estar centrado. E é isso que ele bateu bastante na pregação, né? De você estar obediente àquilo que o Senhor te pede, né, para fazer. Isso é muito importante. E o que eu gostei muito também é ele contextualizar. Porque isso é uma das coisas muito importantes na pregação, você contextualizar. Porque, mais uma vez, a gente volta ao que a gente disse no começo, da questão das músicas. Vai ter pessoas na igreja, principalmente igrejas grandes, que não são convertidas, pessoas novas que não conhecem o contexto Que nunca daquilo. leram Ezequiel 37. Que nunca leram Ezequiel, mesmo sendo muito famoso. Então, ele contextualizar isso é muito importante também. Ele fez, tipo, excepcionalmente isso. E, cara, uma coisa também muito interessante, que se a gente for pegar a história de Ezequiel, Ezequiel foi o profeta que Deus tirou a vida da esposa dele e proibiu ele. Ele falou, Ezequiel, você não vai derramar uma lágrima. Não vai ficar de luto. Você não vai ficar de luto. E inclusive, enquanto a vida da esposa dele estava sendo tirada pelas mãos do Senhor, ele estava pregando, cara. E daí ele volta pra... Então, tipo assim, o único momento que ele tinha pra aproveitar com a sua esposa, tipo, os últimos momentos, antes do Senhor tirar a vida dela, ele tava pregando. E quando ele volta pra sua casa, ela já tá morta. E, tipo assim, tudo que Ezequiel conhecia era morte. Tudo que Ezequiel profetizava era condenação de Deus, era morte. Algumas profecias, tipo, se a gente pega o capítulo anterior, 36, tem algumas profecias de esperança. Mas, cara, em suma, assim, em resumo, tudo que Ezequiel conhecia era morte. Ezequiel vivia em sofrimento. Exato. Ezequiel foi um profeta que ele não só pregou, mas ele fez gestos. Tipo, ele ficou deitado ao lado de fezes, ele fez um monte de coisas físicas, assim, além disso, né? Então, cara, Deus levar ele para um vale de morte e mandar ele profetizar a vida, irmão. Ele quebrar o que Ezequiel mais tinha costume de ver e de presenciar na vida Por dele. isso que tem tanto sentido, né? Ser um vale de ossos secos, porque o que ele mais testemunhava era a morte, né? Exato. Caraca, da hora.
Exato. E, cara, tipo, Deus, ele leva ele num lugar de morte e fala, profetiza a vida. Não, antes dele mandar, ele pergunta. Isso que é o mais louco, Acha cara. que pode haver... Você acha que pode? Ele falou, tu sabe, senhor, eu não sei de nada, cara. E assim, qual que é a grande parada? O que o Andrew pegou aqui é que ele fala assim, o que tem sido a sua reação quando Deus fala pra você profetizar? Né? E aí ele chega nessa parte. E aqui que, né, e ele fala, e Ezequiel foi obediente. E você? Né? E aí ele vem falando sobre a nossa obediência, né? E aí ele fala assim, muitas vezes falta para nós profetizar e tomar um posicionamento, ou seja, obedecer o que Deus está falando. Né? Aqui que eu começo um pouco a discordar dele, entendeu? Que ele fala assim, falta para nós profetizar. Eu não acho que falta para nós profetizar. E profetizar o quê? Profetizar o quê? Fica Exato, muito... mas Você entendeu? É difícil, porque assim, Ezequiel ele foi obediente, mas Ezequiel, a primeira coisa que ele fez não foi profetizar. A primeira coisa que ele fez foi entregar pro Senhor. Exato. Nossa. Foi Uau, obedecer. Caraca, isso me quebrou agora. Tu sabes, né, cara? Ele falou, tu sabes, não foi profetizar. Então não falta pra nós profetizar, mas falta pra nós Entregar, obediência. Entregar. Entregar. Fala, senhor, a situação é essa, mas tu sabes, né? Exatamente, cara. Então, assim, aqui eu acho que teve uma interpretação um pouco diferente, entendeu? Foi a interpretação que ele teve do texto. Mas o correto, acredito eu, os caras já vai... Pode vir, haters. Eu acho. Cadê a base bíblica? Eu acho. Dito eu acho, né? Cadê a base bíblica? Que a interpretação correta seria essa, entendeu? E depois ele vem falando, né, que nós não vamos viver o sobrenatural de Deus se não profetizarmos, que podemos nos sentir como Israel, sem esperança ou espiritualmente mortos. Essa questão aí Mas do Deus... sobrenatural de Deus que você falou foi algo que me incomodou muito na mensagem. Inclusive, quando terminou a pregação, né, a gente foi conversar com ele, né? A gente foi tirar algumas dúvidas de coisas que não ficaram muito claras pra gente. Inclusive, todas as vezes que a gente for visitar uma igreja... Nós vamos fazer isso, né? Na nossa igreja, se a gente tá escutando a pregação e, poxa, algo não bateu aqui. Vai no final do culto, pergunta pro pregador, seja o seu pastor ou não é pastor, algum irmão ali, mas pergunte, né? Tire as dúvidas, tal, esclareça as coisas. Porque, cara, eu prego, o Dudinha prega, todo mundo aqui eu acho que já levou uma mensagem. Cara, tem hora que passa, sabe? Tipo, às vezes você não deixa muito claro um ponto. Sim. Nós somos humanos, somos falhos, né? É a hora que você prepara uma palavra, cara, na sua cabeça tá totalmente clara, assim, né? claro. A hora que você vai falar, cara, você acaba se perdendo um pouco, você fica um pouco nervoso e acontece. E algo que eu senti foi muito isso. Tipo, não ficou muito claro o que é viver o sobrenatural de Deus, né? O que é isso? O que é o viver o sobrenatural de Deus? Tipo, eu não entendi. E é isso que foi muito interessante, que depois que ele só largou isso, né, na pregação ali, falou sobre essa questão, e depois a gente foi questionar ele, né, e aí a gente chegou, prazer, né, tá, a gente se apresentou, a gente disse, né, que a gente tava visitando e tal, e ele explicou pra gente, e isso ficou muito claro após a explicação dele, né, ele disse que viver o sobrenatural de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Então é isso que realmente importa, né? Você viver aquele extraordinário nem sempre é você ter a melhor casa, você estar luxando, você estar com a melhor roupa, não. É viver dentro da vontade de Deus, porque todas as coisas perdem o valor a partir do momento em que você está no centro da vontade de Deus. E é isso que realmente importa. Esse é o sobrenatural, né? É isso que é viver o E extraordinário. Ezequiel, tipo, igual ele viveu o extraordinário, só que, tipo, não era um extraordinário assim, Tão legal, extraordinário, né? pô, maneiro e tal. Meu, foi uma, tipo, muito difícil, extraordinário, sabe? é verdade. Extraordinário, sabe? Então, isso, tipo, é importante ressaltar, né? Exatamente, Bem exatamente. lembrado. É legal também, né, a gente nos lembrar que tudo que a gente pega do Antigo Testamento, né, inclusive o Eduardo, o Eduardo parece que ele só prega Antigo Testamento. É bom, né? Claro que a última foi o novo. É verdade, a última foi novo. Mas, cara, ele prega muito Antigo Testamento e todas as pregações dele, a gente tem um canal no YouTube, inclusive, da nossa igreja, você jogar lá Igreja Batista Comunhão, Eduardo Costa, você vai achar as pregações do Eduardo lá, e também as pregações boa, das por sinal. nossas igrejas. Já. Fez o merchan já. Fazendo merchan. Mas todas as vezes que ele vai pregar o Antigo Testamento,
Ele sempre cita e traz, ele conta, né, faz toda a pregação, mas sempre traz essa pregação para Cristo. Exato. Porque sim. todo o Antigo Testamento é uma sombra de Cristo. Exato. Então, o que Ezequiel representava naquele vale? Ezequiel representava Cristo. Porque Cristo, cara, ele conheceu a morte. Cristo, ele Uau, conheceu é a isso. morte. E Cristo, conhecendo a morte, volta ressurreto e faz o quê, irmão? Sopra o Espírito Santo. Vamos lá. Aqui, ó. Eita. Tem vida. Exatamente, ele sopra a vida, o Espírito da vida, o Espírito Santo. Então, Ezequiel era uma representação de Cristo. E Deus, ele mostra pra ele um povo morto e fala, Ezequiel, profetiza que somos que nós. somos nós, mortos em delitos e pecados, que a Exato. palavra de Deus vai dizer. E ele fala, Ezequiel, profetiza a vida, sopra sobre eles, né? Traz a vida sobre esses ossos. E é justamente o que Jesus faz. Jesus, ele vence a morte, traz vida sobre aqueles que estão mortos em seus pecados e delitos e sopra sobre nós o seu Espírito, né? Sim, cara. É isso. Maravilhoso, cara. Então, quando a gente fala sobre viver o sobrenatural, é isso. É isso sobrenatural. Né? Cara, é o sobrenatural em Cristo. Como o Luan falou, cara, são coisas boas, são coisas ruins, como o de Ezequiel, como a história que o Mateus contou, né? Então, assim, esse é o viver o sobrenatural. Depois ele explicou pra gente, Sim. nós entendemos, né? E aí depois ele continua, né? Ele fala assim, que podemos nos sentir como Israel, sem esperança ou espiritualmente mortos, mas Deus nos dá a oportunidade de viver um novo em nossas vidas em todos os sentidos. Né? E depois ele fala assim, você é aquele que profetiza coisas boas ou você é aquele que fala que nasceu para coisas ruins ou não se move para nada? Quer viver o extraordinário sem mover um nada? Aqui a gente entra num dilema, né? Sim. Porque assim, você profetizar coisa boa não quer dizer que você vai viver coisas boas. Exato. E quando você passa por um momento ruim, quando você é uma pessoa que profetiza coisas boas e você passa por um momento ruim, você acaba se frustrando com Deus. Exato. Porque as coisas não funcionam dessa forma. Né? A palavra não diz isso, muito pelo contrário. Exato. A palavra fala que nós vamos passar por provações, nós vamos passar dificuldades, nós vamos... Exato. Cara, todos os discípulos morreram, menos João. Exceto o João. Exceto João, que foi para uma ilha e foi escrever Apocalipse. E se você Caótico. se você for, tipo assim, ele tá meio que fazendo essa comparação com o Ezequiel, né? Tipo, Ezequiel, até ali, o que ele profetizava? Morte. Sabe? Então, né? Enfim, continue. Cara, mas tipo assim, isso que você falou é interessante porque entra muito naquele negócio que ficou muito famoso no meio neopentecostal pelo Kenneth Reagan lá, que é a confissão positiva, né? Sim. Teologia da confissão positiva. Então, tipo, você tem que declarar, tomar posse, determinar e tal, profetizar essas mensagens, essas coisas positivas, como se dependesse de nós, sabe? Então, cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Tipo assim, pelo menos a impressão que eu tive da pregação como um todo foi nesse sentido, né? De tipo assim, de depender muito de como eu vou me posicionar, de como eu vou me... Para as coisas acontecerem. para as coisas acontecerem. Então, tipo, eu sou um agente que, tipo, as coisas vão acontecer de acordo com o que eu faço. Com o seu posicionamento. Né? De acordo com o meu posicionamento. Então, tipo, o culto, de uma maneira geral, ele, tipo, na minha visão, né? Foi, tipo, mais voltado para esse sentido. Sendo que, igual você falou, né? A gente precisa sempre apontar para Cristo, né? Então, Exato. Tudo bem, beleza. Poxa, vou a Cristo, tipo, preciso ter um casamento melhor, que foi o que ele falou, né? Ele falou sobre doença, sobre enfermidade. Sim. Mas tudo isso é secundário comparado àquilo que, tipo, ao principal, que é a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Tipo, nos trazer da morte para a vida. Exato. Né? Então, tipo, tudo isso é secundário frente ao que a gente ganha, né? Glória a Deus. E a própria palavra vai falar pra gente que, cara, a gente não deve se preocupar com essas coisas. Exato. Eu ia falar isso agora. Cara, essas são coisas secundárias nas nossas vidas. Nós devemos, sim, nos preocupar da nossa vida com Cristo. Exato. De vivermos para Cristo, de dar o nosso melhor para Cristo. Porque as outras coisas vão ser acrescentadas para nós. Exato. Essas são as outras coisas. Exato. Né? Só que o pessoal confunde. Que é as outras coisas primeiro. Então, assim, Exatamente. essas são as outras coisas, né? Cara, riqueza, família. Pessoal, não, família vem... Cara, Deus vem primeiro. Exato. Então, a família vem primeiro, não sei o que. Cara, tudo bem.
Pode ser depois de Deus. Exato. Beleza? A vontade de Deus prevalece. A vontade de sobretudo. Deus prevalece em primeiro, né? Então, o próprio exemplo, Ezequiel. Exato, a família dele. Então, a família dele não teve família. Mas, assim, o que eu acho que faltou aqui é realmente mostrar que essas coisas não são importantes. E sim, a presença de Deus. Sim, você viver o sobrenatural com Deus. Né? Que era o que realmente Ezequiel vivia, né? Então, eu acho que nesse ponto aqui, faltou. E depois ele continua, ele vai falar assim, há vales que Deus permite que vivamos e tem vales que nós passamos por nossas escolhas. Né? Que eu acho que cai um pouco também no que a gente estava falando. Acho que a gente não determina nada. Exato. Tudo é pela vontade de Tudo Deus. pela vontade de Deus. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade, é porque é vontade de Deus. E, cara, ele não permite que nós carreguemos um fardo que nós não vamos aguentar. Exato. Ele dá um fardo que a gente possa carregar. E enquanto for da vontade dele, nós vamos carregar esse fardo. Sim. E ao momento que ele quiser tirar esse fardo, vai acontecer pela vontade dele. dentro do que Aí ele a quer. gente entra também naquilo que a gente falou no podcast passado, né? Sobre a questão da gente entender a nossa condição. Às vezes, tipo, meu sonho é casar. Tá, mas e se não acontecer? E se a vontade de Deus para você seja não se casar? Você está disposto a servir o Senhor dessa forma, né? Então, a gente tem que sempre ter em mente isso, que a nossa vida foi entregue para o Senhor Jesus, que antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Ele é Senhor e Salvador. A palavra diz que é aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então, primeiro Ele é Senhor e depois Ele é meu Salvador, né? Então, Sim. acho que é essas coisas que E, é importante. assim, um resumo, né, pra gente encerrar, ele falou que nós devemos aprender com o processo, né, aprender com o processo do vale, né, com as dificuldades do vale, e que nós devemos profetizar sobre a vida espiritual, profetizar por um renovo, profetizar sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde e tal. Que cai dentro do que a gente está falando aqui, cara, não é a filosofia, não. Né? Não é o evangelho que a gente crê. Sim. Né? Não é o que a gente crê, mas, assim, não é aqui um ataque sobre a pregação Pelo do contrário, Andrew. ele explicou pra gente Pelo e ficou contrário. bem claro depois que ele Exatamente. explicou que a intenção dele foi, de fato, falar sobre essa questão de obediência, de estar no centro da vontade de Deus. Exatamente.